Estamos aqui para a nossa devocional e tinha uma música que dizia assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Você lembra dessa música? Pois é, essa música aí é mais antiguinha, mas o pessoal aí ainda lembra dela aí. Mas na verdade é por aí, andar com fé que nós devemos ir aí, porque é pela fé que nós devemos rumar a nossa vida. Olha só o que diz aqui o texto de Romanos, no capítulo 4, 16 e 17. Diz assim: portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Sagradas Escrituras, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Maravilhoso esse texto, quando já nos começa aqui falando sobre essa afirmativa do apóstolo Paulo para um povo ali que estava extremamente ali assim bitolado na condição da religiosidade, não é, dentro desse contexto aí muito místico. Então, Paulo, ele nos incita aqui a crer como Abraão creu em Deus. Mas como que Abraão creu em Deus? Olha só os versículos seguintes. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos. Aqui o texto está nos ensinando aqui sobre Abraão, que ele creu contra a esperança, em uma outra versão. Qual que era esse sentido desse crer contra a esperança? Aqui diz que ele tinha fé e esperança, mas ele creu contra a esperança. Como assim? Imagina que ele já tinha o chamado ali para ser o pai de multidões. Então Deus já havia até trocado o seu nome, já havia lhe acrescentado vida. E todo mundo, os amigos, as pessoas que estavam lá, como que é seu nome? Aí ele: prazer, sou Abraão, pai de multidões. E o pessoal olhava assim para trás: cadê a multidão? Está vendo? Ele ainda cria contra a esperança. Ele esperava contra essa esperança, porque está nos mostrando que essa esperança terrena, ela vai ser passageira. Agora, aquilo que nós cremos, nós vamos entender que é eterno, e isso vai para o resto aí da nossa existência, né? E vamos viver a eternidade com Deus. Por quê? É ali que nós vamos nos alimentar de fé, de crer, às vezes, quando a esperança, principalmente quando tudo vai te dizer assim: não dá, não pode, seu casamento não tem jeito mais, seu filho, não tem jeito. Então é hora da gente crer contra a esperança. Olha, as portas de emprego estão fechando para você, mas também a sua idade não dá mais. Está vendo? Nós precisamos de crer contra essa esperança, porque a esperança é que Deus ele detém o controle de todas as coisas, do tempo, dos modos. Deus tem o controle de tudo, porque afinal de contas ele não se ausentou e nem se ausentará do seu trono. Algo que aqui a gente pode pensar também é que Abraão tinha 100 anos, Sara 90. Como que um casal de velhinhos ia gerar filhos? Todo mundo até ria, como eles riram. Sara riu da promessa e num primeiro momento Abraão também riu. Mas aqui Deus tratou com eles para que eles esperassem contra essa esperança. Algo que nós aprendemos nesse texto, e a gente vai ver no versículo 19, parte bem diante, diz assim: a sua fé não enfraqueceu, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que era prometido. Meus irmãos, prestem bem atenção. Andar com essa fé é acreditar que a demora de Deus, ela sempre vai ser providencial. Aí a gente fala demora porque é a nossa perspectiva, mas que para Deus sempre vai ter ali o seu
cronos, vai ter ali o seu tempo correto ali, exatamente para que tudo se cumpra na nossa vida. Porque Deus não irá nos dar algo que a gente não tem capacidade de ter ou de administrar. Meu filho tem 16 anos, maior do que eu, mais inteligente do que eu, mais bonito que eu. O que acontece? Se ele me pedir um carro, eu posso ter o dinheiro, mas eu vou entender que não é o tempo para ele ter o carro, porque ele só tem 16 anos. Entende isso? E aqui nós vamos ver que essa demora é o tempo exato do cumprimento de Deus para as promessas para todos nós. Olha só, Abraão não perdeu a fé nem duvidou, porque o tempo passou. Muitas vezes nós queremos colocar Deus no formato da campanha, dos 7 elos da costela quebrada de Adão. Nós vamos querer colocar ali nos 3 passos para o seu milagre. Não, Deus não se limita a esses títulos, a essas frases humanas. Deus está muito acima disso e é aí que a nossa fé tem que entrar para juntar-se ali com a vontade de Deus. Por isso que, mais uma vez, lembramos que Abraão tinha fé e a esperança, mas não a esperança terrena, mas a esperança no seu Deus maravilhoso. Então hoje, você está esperando em qual tempo? De estarmos no dia 12 de novembro, já há um mês e meio do final de um ano, onde você tinha tantos sonhos, tantos planos e não realizou nada ainda. Então é hora de saber que você não vai ser esses 40 e poucos dias aí, 50 dias, que vão faltar para o ano terminar, que vão determinar se você vai ser abençoado ou não. Mas vai ser a sua fé com o que você vai fazer hoje para que os tempos e os modos de Deus se efetivem na sua vida. Olha só, Abraão também, ele creu, mas de uma forma que ele passou isso adiante. Ele estimulou as descendências, ou seja, ele deixou o legado para as gerações futuras. Por isso, os versículos 22 a 24, por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, mas falam também de nós que somos e seremos aceitos por Deus, o qual ressuscitou Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está vendo? Essa forma de entender esse relacionamento com Deus foi ali para Abraão. Quando fala Abraão, o pai da fé, que fala-se desse protetor da fé, desse que promoveu a fé, que cuidou da fé, assim tem que ser com a gente. Por que algumas gerações se perdem em tempos aí difíceis? Porque não receberam de seus pais essa fé, não aprenderam a andar com fé. Então, ande em fé, ande com fé, pensando que os seus filhos, a sua descendência, eles terão você aí como um exemplo. Sabe aquela história de Deus de Abraão, Isaac, Israel? Sempre vai nos dizer de uma fé multigeracional. Vai sempre nos dizer deste legado que passa de pai para filho, sempre. Então, imagine os seus filhos dizendo, olha, como meu pai era um homem de fé. Imagina os seus netos, como meu avô, minha avó eram de fé. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.